Saudações, alma querida. Que a paz do Senhor Jesus envolva o teu coração neste momento. Que a ternura de Deus seja como manto suave sobre os teus ombros e que esta conversa seja um consolo verdadeiro para tudo que você carrega por dentro. Você já se perguntou, em algum momento silencioso da madrugada, como vai ser quando chegar a sua vez? Não a morte em si, porque já sabemos que ela é uma passagem, mas o que vem depois, o primeiro instante, a primeira sensação, e principalmente quem vai estar lá para receber você. Talvez você tenha perdido alguém, uma mãe, um pai, um filho que partiu antes da hora. E há uma dor que não tem nome, uma saudade que você carrega todos os dias sem conseguir explicar para ninguém, porque quem não viveu não entende. Essa dor é real. E eu sei que você veio até aqui porque, no fundo, quer saber se eles estão bem, se foram recebidos, se alguém estava lá esperando. Respire fundo agora, porque o que vou revelar hoje, baseado nos ensinamentos que chegaram até nós através de Chico Xavier e dos espíritos que com ele trabalharam, vai responder essas perguntas com uma clareza que talvez você nunca tenha encontrado antes. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 7 verdades sobre como seus entes queridos são recebidos depois da morte. Desde os segundos exatos do desencarne, passando pela equipe invisível que trabalha antes mesmo de a pessoa partir, até a lei espiritual que garante o reencontro como uma certeza, não como uma esperança. E ao final, você vai entender o que pode fazer agora mesmo, ainda neste lado da vida, para fortalecer esse laço que a morte não consegue romper. Mas antes, quero te convidar a deixar nos comentários uma única palavra: presente. Não apenas como gesto de engajamento, mas como afirmação espiritual. Porque você está presente neste momento, seu espírito está desperto. E quem partiu também está, à sua maneira, presente ao seu lado agora. Escreva: presente. Há algo que ninguém te conta sobre a morte. Não nas funerárias, não nos velórios, não nas missas de 7º dia, onde todo mundo está tão mergulhado na própria dor que não consegue enxergar além dela. A morte como a conhecemos é uma mentira parcial, não é o fim. É uma mudança de estado. É como sair de um quarto escuro para um corredor iluminado. E o que a doutrina espírita revela, com precisão que ainda hoje nos surpreende, é que esse corredor não está vazio. Alguém está lá. Mas antes de falar sobre quem está esperando do outro lado, eu preciso que você entenda o que acontece nos segundos exatos em que uma pessoa morre, porque isso muda tudo. Chico Xavier contava que quando o espírito começa a se desprender do corpo, há um momento de completa serenidade. A dor some, o medo some. O que fica é uma leveza que não tem equivalente em nenhuma experiência da vida física. Nos relatos psicografados de André Luiz, especialmente no livro Nosso Lar, essa descrição se repete com uma consistência que impressiona. O espírito que se liberta do corpo faz isso com um alívio que ele próprio não esperava. Como alguém que carregou um peso enorme por anos e de repente o vê simplesmente desaparecer. Você já imaginou isso? A dor que tanto nos assusta antes da morte desaparece exatamente no momento em que ela acontece. E agora prepare-se, querido irmão, porque o que os relatos mediúnicos descrevem em seguida é algo que poucos esperam ouvir. Os desencarnantes que retornaram em comunicações mediúnicas, e foram muitos ao longo de décadas de trabalho na fraternidade espírita, descrevem quase sempre a mesma experiência. A consciência permanece. A memória permanece. O amor permanece. Só o sofrimento físico não acompanha essa travessia. Eu sei que você talvez tenha medo disso tudo. Medo do que não conhece. Medo de que seja diferente para quem você perdeu. Mas espere, o que vou revelar agora vai tocar algo que você já sabia no fundo do coração. E então, algo extraordinário acontece. A consciência começa a perceber o próprio corpo de fora. É o que centenas de relatos mediúnicos descrevem com detalhes que se repetem de forma tão consistente que seria impossível tratar como coincidência. O espírito vê os familiares chorando, tenta se comunicar, não consegue.
uma frustração nítida, uma impotência. André Luiz descreve isso com uma clareza dolorosa. O espírito recém-desencarnado vê as lágrimas dos que ficaram, sente o amor que há naquele choro e, ao mesmo tempo, percebe que não consegue dizer a frase mais simples que existe: eu estou bem. Isso, querido irmão, é o luto que machuca os dois lados. E é por isso que Chico Xavier falava com tanta ternura sobre a forma como velamos os mortos. A saudade é sagrada, mas há diferença entre chorar de amor e chorar de desespero, entre honrar uma partida e negar que ela aconteceu. Mas há algo que poucos conhecem. Existe uma sala de espera entre a morte e o reencontro. E ela pode durar horas, pode durar anos. Depois que o espírito se desprende do corpo, ele não parte imediatamente para encontrar seus familiares. Existe quase sempre um período de sono espiritual, um descanso profundo que o perispírito precisa para se reorganizar após anos de aprisionamento na matéria. A duração depende do nível evolutivo do espírito, do estado moral com que ele deixou o plano físico, da forma do desencarne. Quem viveu com mais equilíbrio acorda mais rápido. Quem carregava rancores não resolvidos pode dormir por muito mais tempo. Mas aqui está o que transforma tudo, coração sagrado. Durante esse sono, eles não estão sozinhos. Há uma guarda. Há espíritos que ficam ao lado do desencarnado durante todo esse período de repouso, aguardando o momento certo para ele despertar. E o primeiro rosto que ele vê ao abrir os olhos, esse momento, alma querida, é o que vou revelar agora com toda a riqueza que a doutrina espírita nos oferece. Prepare-se, porque o que vem a seguir é profundo. Existe uma lei que poucos conhecem. Uma lei que determina com precisão quem estará presente na recepção de um espírito recém-desencarnado. Não é qualquer familiar que pode ir buscar. Existe um critério espiritual. Você sabia que o amor que você cultivou durante a vida determina diretamente quem pode estar presente no momento mais importante da sua existência? A doutrina espírita ensina sobre a lei de afinidade vibratória, e ela se aplica ao desencarne com uma clareza que às vezes pode parecer dura, mas que é no fundo profundamente justa. Um familiar que amou de verdade, que manteve laços de afeto real e que cultivou a própria elevação espiritual. Esse familiar pode estar presente na recepção. Pode ser um dos primeiros rostos que o espírito vê ao despertar. Mas um familiar que ainda está encarnado pode, de formas que não entendemos completamente com nossa mente física, participar desse processo durante o sono. Em visitas noturnas, em estados meditativos profundos, o amor que existe entre as almas cria pontes que transcendem as barreiras entre os planos. Já amigos espirituais de longa data, aqueles que compartilharam jornadas em encarnações anteriores, frequentemente chegam antes dos familiares biológicos, porque o laço entre eles é mais antigo, mais profundo. Chico contava que certa vez, um homem desencarnado ficou confuso ao ver quem o esperava. Não era sua esposa, não era seu filho, mas um homem que ele mal conseguia reconhecer. Depois, entendeu que havia sido irmão dessa alma em uma encarnação há séculos. O amor não tinha data de validade. E quando os familiares, por razões kármicas ou evolutivas, não conseguem estar presentes na recepção? Há sempre a equipe. Antes de continuar com uma das revelações mais surpreendentes desta mensagem, quero pausar por um momento. Coração sagrado. Eu sei que há pessoas assistindo este vídeo de lugares muito diferentes. De cidades grandes, de cidades pequenas, de lugares onde a saudade chega com mais força porque não tem com quem compartilhar. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade ou do seu estado. Só isso. Só o nome do lugar onde você está. Porque quando vejo comentários de São Paulo e de Belém, de Porto Alegre e de Fortaleza, de Minas e do Nordeste, percebo que a saudade não tem endereço. E percebo que nenhum de nós está realmente sozinho nessa caminhada. Escreva sua cidade e vamos continuar juntos. Há algo que você precisa saber agora e que vai mudar a forma como você pensa no processo da morte. Entre nós, e isso é algo que qualquer pessoa que já acompanhou um processo de morte sabe, mesmo sem ter nome para isso, os sinais começam antes.
muito antes. A equipe invisível que trabalha no seu desencarne começa muito antes de você morrer. André Luiz descreve com uma precisão que impressiona. Existem espíritos especializados no processo de desligamento do perispírito. É uma equipe, um trabalho organizado, uma assistência estruturada que começa dias, às vezes semanas, antes da morte física acontecer. Esses espíritos trabalham no campo energético da pessoa que vai partir. Vão afrouxando os laços que prendem o perispírito ao corpo físico, com a paciência e o cuidado de um cirurgião. Você está pronto para entender o que acontece nos dias que antecedem a morte e por que tantas famílias descrevem a mesma coisa sem saber que isso tem um nome na doutrina espírita? E você já percebeu que pessoas em estado terminal às vezes parecem ver alguém no quarto? Às vezes chamam nomes, às vezes estendem os braços para o vazio. Isso não é alucinação causada por medicamento. Isso não é o cérebro se desintegrando. Isso é o véu se tornando mais fino. A equipe já chegou. E o espírito que está partindo começa a perceber, com uma clareza crescente, as presenças que estão do outro lado esperando. Feche os olhos por um momento. Imagine sua mãe ou seu pai, ou qualquer pessoa que você perdeu. Imagine que nos dias antes de partir, eles já começaram a ser preparados, que havia cuidado, que havia presença, que eles não passaram por aquilo sozinhos, mesmo nos momentos em que você não conseguia estar lá. Isso é o que André Luiz revela, alma bendita. Isso é o que a equipe de assistência espiritual faz. A morte, do ponto de vista do espírito que parte, não é abandono, é acolhimento. Mas e quando a morte é violenta? Quando é repentina? Quando um acidente, uma doença fulminante, uma tragédia inesperada, arranca alguém do plano físico sem nenhum aviso? Essa é a situação que mais